Cidade Alerta está de volta e agora, claro, para falar de eleições 2020, seguindo a nossa série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura da capital. Lembrando que a nossa sequência de entrevistas segue aí o mesmo ritmo, são 15 minutos de conversa, né, para que você, eleitor, possa conhecer mais aí os candidatos, fazer uma escolha mais consciente e ao final dos 15 minutos, 2 minutos aí para o candidato ou a candidata fazer as considerações finais. Então, fica com a gente, Record. Nas eleições 2020, o voto é aqui na Record. Bom, e hoje aqui no estúdio, ao vivo, recebendo a nossa convidada, que é candidata à reeleição, Cíntia Ribeiro, tem 43 anos, é fonoaudióloga e empresária, e é claro, agora pleiteia mais uma vez o cargo de prefeita da capital. Já quero começar, Cíntia, com uma pergunta macro, que a gente quer saber, e todo mundo deve perguntar isso também em casa, já deve ter te perguntado. Por que você quer ser prefeita novamente da capital? Essa pergunta é ótima para responder. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite a você, Léo Cândido. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar nos estúdios da Record, mais uma vez, ser recebida pelo Salomão, a Débora, toda essa equipe sensacional. Bem, uma pergunta simples, embora bastante complexa também ao mesmo tempo. Quero ser candidata, estou candidata a prefeita para realmente concluir todos os grandes projetos que nós iniciamos. É um curto espaço de tempo, apenas 2 anos, para que nós possamos fazer todas as obras, e mais do que isso, imprimir toda essa marca de inovação, de governança, de tecnologia, de prospectar Palmas para fora do Tocantins e também para todo o Brasil. E é exatamente por essa responsabilidade, Léo, que a gente vem hoje colocando essa candidatura de uma forma muito tranquila, com propostas, discutindo sempre projetos pela nossa cidade e fazendo algo realmente assim diferente. Nós temos hoje 11 candidaturas, com a minha 12 candidaturas. E aí a gente vê que é todo um projeto sendo construído, às vezes, na pessoalidade, não se fala muito sobre as perspectivas da cidade. Mas, mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Bom, e a gente quer também, linkando com isso, na verdade, eu acompanhei dei uma olhada nos programas eleitorais, no seu plano de governo, em algum momento cita-se a questão de uma troca, e isso levaria um tempo até um novo gestor, aí é segundo o discurso da sua campanha, levaria um tempo para que esse novo gestor pudesse ajustar as coisas e seguir de fato trabalhando. Cíntia, sendo assim, você chega a assumir que houve um tempo desse mandato parado para ajustar, para depois de fato começar a trabalhar? Explica um pouquinho para que as pessoas entendam isso que você afirmou. Sem dúvida, Léo, a sua pergunta é muito importante porque leva esclarecimento para a população. Em 2018 nós tivemos 3 eleições acontecendo, uma delas indireta e aí 2 turnos também da eleição ordinária. Ou seja, tudo isso gera um impacto muito grande dentro de uma cidade que é administrativa. E Palmas comporta toda essa estrutura do governo do estado e também houve uma transição. Pena que nesse momento de transição não nos foi apresentado ainda em abril de 2018 nenhum relatório sobre como as despesas eram feitas, quais os compromissos ainda deveriam ser honrados. Nós pegamos aí todo um histórico de dívidas que o servidor de direitos que o servidor não havia recebido desde 2016, assim como um orçamento bastante comprometido. Ainda no mês de abril nós tínhamos aproximadamente 72% de um orçamento previsto para o ano todo já empenhado e executado, ou seja, foi um grande desafio em todos os sentidos, mas hora alguma as pessoas viram a gestora, viram a prefeita reclamar das dificuldades e ainda assim conseguimos sanar grandes problemas, certidões da prefeitura, e aí às vezes as pessoas perguntam, mas prefeita, como que isso funciona, o que é o CALC? O CALC nada mais é do que o Serasa das prefeituras, e aí nós precisávamos fazer toda essa regularização de documento, processos históricos também, como o IPTU, que amargávamos o fato de ser uma cidade cara para se viver, uma cidade onde o custo dela ainda era muito alto. Fazer todas essas revisões, fazer uma análise de propostas para poder encaminhar ainda para a Câmara a tempo de ser votado com o princípio da anualidade, para ter uma carga tributária justa, onde as pessoas realmente pudessem entender isso, entender como que esse processo poderia ser feito. Então, tudo isso nos levou a fazer, de fato, organizar a casa, colocar tudo no devido lugar, para em 2019 conseguirmos implementar os grandes trabalhos, assim como liberação da CAF, que é um grande empréstimo internacional, mas que para isso foi necessário obedecer todos os critérios, e para isso também nós precisávamos de todas as certidões, além de toda essa regularidade dentro da prefeitura.
Bom, e nós temos aí o ex-prefeito, que inclusive vocês já estiveram no mesmo palanque, né? Sim. A senhora era vice do ex-prefeito Amasta. Não é o discurso dele, por exemplo, já que ele apoia um outro candidato também, mas eles seguem dizendo que esses problemas que a senhora citou, eles não existiram, que na verdade era dinheiro em caixa, que a casa estava organizada e que foi bagunçada depois. Se a senhora quiser falar sobre isso e explicar para a população, tinha dinheiro, Cíntia, ou não tinha? Teve que ser arrumado depois? Como é que está essa história? Bem, Léo, a pergunta é bastante pertinente, porque contra fatos não há argumentos. Então, as informações que nós trazemos aqui para você, ela está disponível para todo, né? Para todo eleitor, está disponível para todo cidadão. Quando você faz as pesquisas, todos esses dados e principalmente o que nós temos hoje das grandes obras estruturantes que estão sendo realizadas na cidade, mais de 120 milhões de reais, desde repasse, né, que veio do governo federal, aos empréstimos e também com recursos próprios da prefeitura. Tudo isso fica no portal da transparência, né? O próprio cidadão, o próprio eleitor consegue acompanhar, de forma que hoje nós não temos mais as pessoas que podem ser induzidas ao erro. Se houver qualquer dúvida, é só consultar. Da mesma forma, todo o projeto de aprovação das grandes linhas de empréstimo, em particular do Banco CAF, toda ela, a sequência cronológica, inclusive, as pessoas podem e devem acompanhar no Google, no portal da transparência e também os órgãos que noticiaram isso, os blogs, os jornais, os sites. Ou seja, o pior dos cenários é a desinformação. E quem aproveita de um momento eleitoral para divulgar notícias, né, e é algo que a gente repudia com veemência, para divulgar notícias que não são verdadeiras, achando que as pessoas ainda podem ser levadas por uma conversa macia, mas que o resultado nunca veio. Bom, foi tocado num assunto importante que são as obras. Claro. Há quem diga por aí que tem obra eleitoreira. Você provavelmente já escutou isso, né? Já, várias vezes. E por que essas obras não aconteceram antes? Eu acho que é importante a comunidade saber. É verdade. Existe um ritual para isso, prazos específicos. Existe. Por que a gente realmente tem visto isso exatamente no programa, durante o período eleitoral? Explica também essa situação. Uma exploração totalmente indevida, mais uma vez, né, Léo? E cabe a nós fornecermos a informação correta para as pessoas. Palmas foi construída ao longo desses 30 anos com sol, debaixo de sol e debaixo de chuva. Nós sabemos estatisticamente que o estado do Tocantins e a capital Palmas tem 8 meses de sol e 4 meses de chuva. Ou seja, nós trabalhamos com pandemia, com eleição, com sol e com chuva. E é exatamente assim que nós vamos fazer. Fizemos durante esses 2 anos e é também a nossa probabilidade para os próximos 4 anos imprimir essa marca de respeito e essa marca de eficiência. Ou seja, nós trabalhamos no período cronológico que as obras devem acontecer. Nós assinamos a ordem de serviço para essas obras que foram iniciadas no mês de março. Ou seja, cronologicamente, nós estamos falando de 6 meses de execução de obras. Ou seja, as obras estão numa fase que dá um transtorno mesmo. Mas uma coisa a gente pode garantir, é a última vez que grandes bairros, nós estamos falando de bairros completos, como é o caso do Taquari, como é o caso da 508, 408 Norte, os distritos industriais, a 812 e a 212, que aguardaram durante tanto tempo, esse investimento é a última vez que as pessoas pisam na lama ocasionada por obra, não ocasionada pela ineficiência de quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Como é que a senhora tem visto essa situação? Agora as chuvas chegando também, a gente mostra corriqueiramente problemas aqui, é uma característica da Record, as equipes de reportagem são sempre acionadas, né? Verdade. Acho que a gente dá a nossa contribuição também, inclusive para que o poder público tenha acesso, né, a algumas situações que, às vezes, pelo trabalho do dia a dia administrativo, não consegue estar em loco e a imprensa tem esse papel. E como é que a gestora tem visto essas situações? Palmas está a mil maravilhas em todos os locais, porque a gente tem visto problemas também, né? Como é que vocês têm administrado isso? Palmas tem erros e acertos históricos. Nós estamos falando de resgatar dívidas com pessoas. A Rua Maringá, durante muito tempo nós acompanhávamos pela Record, quando eu ainda não era prefeita, o grande problema que existia na Rua Maringá, na Belo Horizonte, na Londrina. Problemas de 30 anos que outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Nós estamos falando da Baixada do Aureni 3, o encontro da Avenida M com a Avenida H. Durante 30 anos as pessoas tiveram a oportunidade, outros gestores que me antecederam, de fazer essas obras. Eu costumo até dizer que parece que tem certos lugares da cidade que tinha uma cabeça de burro enterrado lá e nós estamos desenterrando essas cabeças de jumento de vários lugares. Agora, uma coisa é fato,
Estamos longe da perfeição daquilo que imaginamos, mas estamos no caminho certo. Em 2 anos, é humanamente impossível você ajustar compromissos com os servidores, o resgate da confiança de toda uma sociedade que já vinha um pouco desacreditada de que o poder público pudesse fazer alguma coisa, a eficiência em tudo isso, para quem nunca havia feito gestão pública antes. Eu nunca exerci um mandato anteriormente. Candidata, a saúde também é um grande gargalo. Grande. A gente tem visto, inclusive, em todo o Brasil. Acho que todos os candidatos, eles tentam trazer projetos dentro do plano de governo com relação à saúde, e um fato que está sendo bem discutido entre esses candidatos é a questão das cirurgias, de ter ou não ter um hospital municipal, e aí a gente precisa perguntar, né, qual é a dificuldade de se ter de fato esse hospital municipal aqui na capital, por que não foi feito ainda também, e se há previsão para isso, ou se o seu projeto é outro? A grande dificuldade é porque muitas pessoas prometeram, como prometeram várias coisas. Estava dentro do plano de governo de outros gestores construir o hospital municipal, só que no formato que colocaram seria humanamente impossível. O custeio desse hospital, por isso nós trouxemos um modelo para o nosso plano de governo do Hospital Municipal Escola, ou seja, para fazermos uma parceria entre as escolas, entre as universidades particulares, as universidades públicas e também outras entidades. Nós sabemos, de fato, que há uma necessidade, não dá mais para nós terceirizarmos isso ou deixar a cargo única e exclusivamente do governo do Estado, porque o que acontece? Algumas pessoas, Léo, às vezes podem não entender o funcionamento disso, mas a média e alta complexidade hospitalar, quem recebe recurso do governo federal para isso em conta é o governo do Estado. Claro que se o governo do Estado pudesse transferir essa verba para que no município nós realizássemos tudo isso, sem nenhuma dificuldade. Nós temos contratação de pessoal eficiente para poder tocar esse processo, da mesma forma que é um projeto colocar o hospital escola para funcionar. A pandemia trouxe inúmeras adversidades, mas ela trouxe... eu ia perguntar, a senhora teria agido diferente do que agiu durante a pandemia ou projeto igual? Nem um pouco. Teria pecado ainda mais pelo excesso, como de fato, né, fizemos até aqui. Porque o valor da vida das pessoas, a vida das pessoas, não tem nada que você não possa recuperar novamente, fazer novamente. Mas para isso nós precisamos estar aqui. Então, a vida das pessoas é algo pelo qual nós nos empenhamos até aqui e com certeza é algo que nós faríamos no mesmo formato ou com ainda mais zelo. Bom, a Fieto mandou uma pergunta. Tá? A pergunta Fieto sempre é boa. Bom, há cerca de uma década, a participação da indústria no produto interno bruto do estado do Tocantins era 24%. Hoje não vai além dos 13%. No mesmo período, a participação dos empregos industriais no total do estado passou de 13% para 11%, ou seja, diminuiu, né? Apesar de ouvirmos com frequência de gestores públicos que a ampliação da indústria é uma alternativa de desenvolvimento para os municípios, esses números revelam, na verdade, um processo de desindustrialização da nossa economia. Ele é nocivo na medida que condena o Estado a um mero gerador de bens primários e o afasta da estrutura mundial de produção e geração de empregos fora da esfera do governo, né? E aí a Fieto pergunta, se eleita novamente, como que a sua gestão pretende promover a industrialização da capital? Isso é algo desafiador para todos os gestores e principalmente pensando num período pós-pandemia. Mas é algo, Léo, que nós temos que construir com muita responsabilidade porque envolve também os entes federados. O próprio governo federal tem que ter uma expectativa mais robusta para a construção da valorização da implantação dessas indústrias. Assim como o governo do estado do Tocantins é parceiro e deve ser parceiro na construção de políticas públicas de estado e não políticas públicas de governo. E claro que o papel do município é preponderante para que isso aconteça. Nós estamos falando de 24% do PIB industrial, que hoje está dentro de Palmas. A nossa probabilidade de gerar empregos, para que isso seja feito, eu falo que gerar emprego não é só repetição, né? Emprego, emprego, emprego. Para gerar emprego, nós temos, antes de mais nada, de fazer investimentos públicos que garantam dessa forma, com que possa existir investimentos da iniciativa privada também, e mais do que isso, incentivos fiscais bastante robustos, e por isso a parceria entre os entes federados para nós construirmos isso da melhor forma possível. Agora, Palmas precisa virar essa chave, pensando em governança, pensando em educação, pensando também em todo um formato diferente que nós temos para viver um período pós-pandemia. E por isso não podemos perder tempo, né? Perder tempo equalizando as coisas, perder tempo montando uma nova equipe. No dia 16 de novembro, no primeiro horário, todos na prefeitura continuarão dando o mesmo horário de expediente e dando carga máxima para fazer Palmas continuar crescendo no formato que ela caminha hoje. Bom, a gente quer saber também por que a senhora não tem comparecido aos debates, né? Existe algum problema? É a questão de agenda? Dá para explicar isso também? Porque fica aqueles usos de pessoas perguntando por que a mulher não vai nos debates. Claro que dá. Assim como a Record, sempre muito gentil, né, de uma forma muito respeitosa,
respeitosa, muito ética, nós comparecemos já a várias sabatinas e a vários debates, na CIPA, a própria FIETO e todas as outras entidades e sindicatos que nos convidam. Agora, infelizmente, nós estamos assistindo algo que vai contra a todo o processo democrático de direito. As pessoas estão pessoalizando as tratativas e a campanha está tomando um rumo bastante perigoso e, mais do que isso, muito pessoalizado nas críticas contra, e nós discutimos projetos, nós não discutimos pessoas. E nós optamos por ter uma linha dentro da nossa campanha que nós vamos seguir até o dia 15 de novembro, que é essa linha na construção de propostas, na construção de pensar a cidade como um todo, respeitando a história de cada um dos 11 candidatos, né, que estão colocados ali, além da minha candidatura, e respeitando o histórico também de todos aqueles que compuseram esse momento até aqui para construir os 31 anos de Palmas. O que aconteceu nessa questão de vai e vem de vice? Explica pra gente também. O que faltava ajustar ali até definir de fato? Então, a escolha do vice, o Partido Democratas é um partido aliado nosso, está na coligação, assim como o Avante, assim como o MDB, assim como o Partido Rede, e ficou, inclusive, definido de que o Democratas faria essa indicação. O Democratas tem excelentes nomes, eles não entraram em um acordo sobre qual seria esse nome inicialmente, e hoje compõe conosco uma pessoa, né, o André Gomes, é uma pessoa validada tanto pelo Avante como pela própria coligação. 2 minutos agora, os 15 se passaram. Passou tão rápido. Para conversar com as pessoas, fica à vontade com esse tempo que é seu e pode aproveitar da melhor forma possível. Obrigada mais uma vez. Quero, antes de mais nada, também deixar aí todo o meu abraço, a solidariedade pelo dia de hoje, o dia de finados. Essa é a única agenda, inclusive, que eu compareço no dia de hoje. Todo o meu respeito, o meu carinho a cada uma das famílias. E um dia de finados diferente, né? Porque, impactados por essa pandemia, infelizmente, Palmas perdeu quase 180 pessoas. E nós sabemos o quanto isso, né, a seu modo, a cada um ao seu modo, sente e externaliza também essa dor. No mesmo formato que nós temos com a responsabilidade das pessoas que até aqui seguraram literalmente toda essa onda. A gente sabe que em momentos de adversidade também são momentos em que as oportunidades são colocadas. Para a nossa cidade não seria diferente. Nós discutimos um processo eleitoral também nesse ano, que só aumenta a nossa responsabilidade e temos a obrigação de não deixar Palmas parar. E para isso eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto, para que nós possamos juntos construir essa trajetória e pensar os próximos anos para a nossa cidade, que já vive a sua maturidade política, administrativa, financeira e, obviamente, merece ser pensada aí com muito carinho para os próximos 30, 40, 60 anos, que com certeza viveremos de muitas boas perspectivas para a nossa cidade. Então fica aqui mais uma vez o meu obrigado a cada emissora, a cada um de vocês e principalmente as pessoas que nos acompanham. Fica o meu pedido, né, muito pessoal, de voto e principalmente da confiança, não pelo que nós já fizemos nesse curto espaço de tempo, mas principalmente pela perspectiva que nós temos para os próximos 4 anos da nossa cidade, com muito progresso, com muita inovação e com muita responsabilidade com os recursos públicos. Mais uma vez, meu muito obrigada. Peço voto, pode pedir voto? Então fica aqui o voto para a prefeita Cíntia 45 no dia 15 de novembro. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, Léo. Obrigado pela conversa de hoje. Então, a Record TV realizando essa sequência de entrevistas com os candidatos e com as candidatas, né, para que você de casa possa ter, na verdade, a possibilidade, né, a oportunidade de conhecer mais as pessoas que querem administrar a nossa cidade. Hoje, então, recebi a Cíntia Ribeiro, que é fonoaudióloga, e agora pleiteia, então, a reeleição como prefeita da capital. As eleições 2020, você já sabe, o voto é na Record.